livro de Números, o quarto livro do Velho Testamento, no capítulo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte, capítulo 13, versículo 26 de Números. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E a Gades, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ainda 14, versículo 1 ao 4, que diz: então levantou-se toda a congregação, e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Amém. Pai querido, a Tua palavra sempre traz ensinamentos, orientações, e traz palavras que nos levam a olhar, a prescrutar nossos corações, para que possamos realmente vivermos de acordo com aquilo que Tu queres para o Teu povo. E que, através dessa palavra, possamos entender o perigo da incredulidade. Assim, ó Deus, fala conosco nessa noite. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Ele está sentado, irmãos. Querida igreja, sempre é um prazer, sempre é uma alegria, sempre é um contentamento da nossa alma poder trazer uma palavra à igreja. Sabemos que não é fácil trazer uma palavra à igreja, porque temos que entender a ação de Deus, aquilo que Deus quer. E eu quero crer que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Até mesmo tinha preparado uma outra palavra, mas ali, pregador, acontece isso, a gente prepara uma palavra, daqui a pouco o Espírito Santo vai dirigindo para uma outra, né?
Eu quero falar, baseado nesses versículos, os perigos da incredulidade. Meus queridos, nesses versículos lidos, nós vemos Israel saindo do cativeiro, depois de momentos complicados, depois de aperto, depois de choro, depois deles não suportarem mais as chibatadas dos soldados de Faraó. E eles, gemendo, suplicaram a intervenção de Deus. E Deus, com mão forte, fez com que Israel saísse do Egito. Israel foi arrancado do Egito com mãos fortes, Deus operando milagres extraordinários. Milagres nunca vistos. Deus operou, porque Deus amava aquele povo, e a Bíblia diz que o gemido e o clamor daquele povo chegou até os céus. E por isso Deus tirou Israel com mão forte do Egito. Da mesma forma, Deus tem tirado você do Egito. Deus tem tirado você do mundo aonde você vivia. E você saiu do cativeiro, não para viver no deserto. Deus tirou Israel do Egito não para viver no deserto. O deserto era apenas uma passagem rápida. Mas por causa da murmuração, por causa da incredulidade, eles tiveram que morar 40 anos no deserto. Queridos irmãos, não saímos do cativeiro deste mundo para viver no deserto. O destino de cada crente em Cristo Jesus é a terra prometida. Nós estamos indo para lá, é para o céu que nós estamos indo, é para o céu que nós vamos. A nossa esperança está no céu. A secura do deserto, os perigos do deserto, as serpentes, as areias escaldantes do deserto, não são o nosso destino, não é o que Deus tem preparado para nós, não. Nosso destino é uma terra prometida, e a terra prometida para nós é os céus. Para Israel, no caso, a terra prometida era a terra de Israel, uma terra que manava leite e mel. Eu quero dizer, o nosso destino em Deus sempre será uma vida abundante aqui na terra. Sabemos que passamos por lutas, passamos por provação, mas o nosso olhar não pode estar nas coisas deste mundo. Nós temos que ter a visão daquilo que Deus tem preparado para nós. O povo de Israel tombou no deserto, morreu no deserto, fracassou na jornada rumo à terra prometida, naufragou na fé, e não entraram, aquele grupo de 20 anos para cima, não entraram na terra da promessa, por causa da incredulidade que dominou os corações, dominou suas mentes, dominou suas vidas. E eu quero dizer nessa noite, muitas vezes não é diferente com a igreja do Senhor em pleno século 21. Todo cristão passa por dificuldade, todos nós passamos por algum tipo de deserto, mas o deserto é apenas uma passagem. Porém, muitas vezes a incredulidade faz com que as lutas, os problemas, e muitas vezes as pessoas perdem os céus, se desviam, voltam para o Egito, porque não tem esperança mais no céu. Mas o projeto de Deus jamais é que você
venha viver ou morar no deserto, porém a incredulidade poderá levar você a um deserto sem fim e muitas vezes perder até a salvação. Nós vemos o sintoma da incredulidade. Deus promete a Israel a terra prometida e fez a descrição da mesma, mas Israel começou a duvidar da palavra do Senhor e das promessas. Quando o crente começa a duvidar das promessas de Deus, da palavra de Deus, alguma coisa de errado vai acontecer na sua vida. Não tem como, irmãos, você duvidar das promessas de Deus, duvidar da palavra de Deus e não acontecer nada de errado. Israel começou a descrer das promessas. Pensavam que conquistariam a terra pelos próprios esforços e perceberam que isso seria impossível. Então desanimaram e queriam voltar para o Egito novamente. Um grupo foram espiar a terra e eles voltaram dizendo: é impossível nós conquistar aquelas cidades, é impossível nós vencer aqueles exércitos, é impossível nós realmente possuir aquela terra, porque eles olharam para eles olharam para as suas possibilidades, eles olharam para os esforços dos seus braços e das suas mãos e as suas inteligências. E o céu não é conseguido com o esforço do seu braço e com a sua inteligência. O céu é conquistado pela promessa de Cristo e pelo preço que Jesus já pagou no Calvário. A promessa tinha sido feita por Deus, foi Deus que disse que colocaria Israel na terra prometida. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez a promessa para Isaac, Deus confirmou a promessa para Jacó, e Deus veio e falou para Moisés: eu tenho prometido e vou colocar Israel nessa terra. Mas quando eles estavam para possuir a terra, eles olharam os obstáculos e mediram os seus esforços, e por esforços próprios ninguém consegue nada. Você não vai para o céu pelos teus esforços próprios, você vai pelo céu, para o céu é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pelo alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para transformar a sua vida. Eles não entenderam que aquela terra seria deles, não pelos esforços próprios, mas pela intervenção divina. A intervenção divina colocaria eles, independente se havia batalhões e soldados bem treinados do outro lado, mas Deus havia prometido. Deus havia prometido. E Deus prometeu levar você para o céu. O sangue de Cristo, o poder que é em Cristo Jesus, vai te colocar no céu, irmãos. Se você não olhar para trás, se você não olhar para os obstáculos, aconteça o que acontecer, pode vir luta, pode vir deserto, pode vir gigante, pode vir muralhas, mas nada vai impedir o crente de chegar no céu. O crente vai chegar no céu, a promessa é dele, a promessa é de Deus, e a palavra de Deus não falha. Tudo pode falhar, as folhas caem e murcham, as flores murcham, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Há um céu que Deus foi preparar para você, há um céu que Deus foi preparar para nós, e não há demônio, não há obstáculo, não há muralhas, nada vai impedir você de chegar ao céu. O único que pode impedir você de chegar ao céu é se você virar as costas para Deus, é se você parar no meio da caminhada, é se você desistir de Deus. Caso contrário,
é para lá que você vai, e é para lá que nós vamos nos encontrar, e todos reunidos, de todos os povos, de todas as nações, nós vamos estar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vamos nos alegrar, porque vencemos, porque vencemos, porque vencemos, porque vencemos. Você é um vencedor, irmãos. Aleluia. Muitos pararam, muitos já não estão mais conosco, mas você está sendo vencedor. Você está sendo vencedor. Volta e meia vem dardos inflamados querendo impedir a tua caminhada. Volta e meia vem injúrias, vem calúnias, vem mentiras, vem difamações contra A, contra B, contra você. Mas você está olhando para Jesus, para Jesus, para Jesus. 10 daqueles 12 espias não olharam para Deus, não olharam para as promessas, olharam para os obstáculos, e porque eles olharam para o obstáculo, eles nunca entraram na terra prometida. Obstáculo você vai enfrentar na caminhada, na tua jornada, mas você não pode fixar toda a atenção aos obstáculos. Tem obstáculos, mas você vai dizer como Josué e Caleb: tem sim gigante, tem muralhas altas sim, tem exército bem treinado sim, mas nós temos uma promessa, e quem fez a promessa foi o Deus de Israel, foi o Deus dos nossos pais. Ele prometeu que nos colocaria lá na terra prometida. Deus prometeu levar você para o céu. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador. A incredulidade, irmãos, sempre vai desaguar em impossibilidades. A incredulidade sempre olha para as circunstâncias. A incredulidade sempre vai olhar para os obstáculos e não para Deus. E a incredulidade sempre vai resultar em derrota na vida do crente. Porque a incredulidade produz senso de fraqueza. É o que nós vemos nos versículos que nós lemos. Eles falaram: é impossível, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. Quando a incredulidade vai começando a entrar no coração do crente, isso vai minando as forças, e ele vai ficando fragilizado. A incredulidade produz esse senso de fraqueza. E Israel dizia: nós não podemos subir, nós não podemos ir, nós não podemos conquistar essa terra. Deixaram Deus de lado, deixaram de acreditar naquilo que Deus havia prometido. Irmãos, a incredulidade produz complexo de inferioridade. Quando o crente começa a deixar a incredulidade tomar conta, ele começa a ter aquele complexo de inferioridade, de impossibilidade, e eles começaram a dizer: eles são mais fortes do que nós, as cidades são muralhas e são fortemente guarnecidas, lá tem gigante. Irmãos, tudo isso tinha, mas Deus havia prometido. Irmãos, a incredulidade vai trazendo um complexo tão grande de inferioridade, que eles saíram de Israel, saíram lá do deserto, mandado por Moisés para espiar a terra. Moisés escolheu 12 príncipes. 12 príncipes, olha aqui, príncipes. E aqueles 12 príncipes, daqui a pouco, 10 deles estavam se achando como? Gafanhoto. Saíram como príncipe e voltaram como gafanhoto. Por quê, irmãos? Porque a incredulidade faz isso. A incredulidade faz você perder a bênção de Deus. A incredulidade faz você perder o batismo com o Espírito Santo. A incredulidade faz você perder a alegria da salvação e até a salvação.
A incredulidade faz você perder as promessas de Deus. A incredulidade produz um desespero na alma, um desânimo no coração, e faz com que as pessoas só vejam o problema. Os 10 espias, além de ver os problemas, e é aqui que me preocupa, porque aqueles 10 espias, além de desanimarem, além de deixar o desânimo tomar conta deles, eles conseguiram influenciar uma nação inteira. Eles influenciaram a tal ponto que o povo queria pegar pedras e matar o líder, matar Moisés, matar Arão, e queriam matar Josué e Calebe. Porque dos espias, Josué e Calebe vieram animados. Não, tem gigante sim, tem problema sim, mas foi Deus que prometeu, nós vamos conseguir entrar lá. Mas aqueles 10 falaram: é impossível, nós não vamos conseguir. Irmãos, o povo estava com a promessa, aquele povo com promessa. Eu não consigo, tem hora que eu não consigo entender, tem hora que eu digo: Deus, no céu, eu acho que a gente vai ter assim, eu acho que tem tudo lá filmado, sei lá, né, para nós ver como que foi, o que aconteceu no passado, né? Porque Deus, irmãos, operou milagres tremendos. Israel, aquele povo viu Deus mandar as pragas, e nada acontecia com a nação de Israel. Lá o Egito estava acabado, destruído, e com Israel não acontecia nada. Eles presenciaram isso, irmãos. Por fim, eles presenciaram todo o Egito chorando pela morte do seu primogênito, tanto de pessoas como de animais. Israel, nada. Foi eles, irmão, eles viram com os olhos físicos, não foi nós de fé, eles viram o mar se abrir, e eles passaram pelo meio do mar. E quando o exército de Faraó estava chegando, a nuvem que estava guiando veio por detrás, era claridade para Israel, escuridade para Faraó. E quando ele estava no meio do mar, Deus começou a dar um jeitinho de as rodas dos carros quebrarem, e foram impedidos de alcançar Israel. Israel atravessou, e quando Israel atravessou, eles viram Moisés tocar nas águas, as águas voltaram ao normal, e daqui a pouco eles começaram a ver os corpos dos soldados, dos seus perseguidores, vindo, boiando na praia. Eles viram tudo isso. Irmão, eles viram o mar, é o mar. Eles viram o mar se abrir. Agora, esse povo que viu o mar se abrir, esse povo que viu todos os milagres, agora estavam pegando em pedras, queriam jogar sobre os seus líderes e começaram a chorar e dizer: vamos levantar um outro capitão, vamos levantar um outro pastor para nos levar de volta para o Egito. Irmãos, eles estavam chorando lá no Egito, eles não suportavam mais a escravidão. Agora, eu não entendo, irmãos, 10 pessoas influenciaram uma nação e eles estavam tudo chorando. Queremos voltar para o Egito, queremos voltar para o Egito. Será que você não está com saudade do Egito? Crentes com saudade do Egito. Tem isso na igreja, pastor? Olha,
Quando a gente vê uns crentes assim na Oktoberfest, né? Alguém diz, ó, pastor, aqui, ó, pastor. Crente com saudade do Egito. E crente com saudade do Egito não vai entrar na terra prometida. Não tem como entrar na terra prometida. Não tem, irmãos. Que você possa ter saudades do céu. Mas como saudade do céu se eu não estive lá? Você não esteve lá, mas a Bíblia diz como que é. A Bíblia diz como que é. E é por isso que nós falamos que temos saudade do céu. Porque a Bíblia diz como que é. Agora quem tem saudade do Egito, toda aquela geração, toda aquela nação, de 20 anos para cima, não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. A incredulidade, irmãos, produz uma autoestima. Eles diziam, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, éramos todos príncipes escolhidos, mas agora eles estavam se considerando um inseto. A autoestima lá embaixo. Quando a incredulidade entra, irmão, a pessoa não crê mais em nada. E tem crente assim, que não crê mais em nada, não crê na volta de Jesus, não crê mais em pastores, não crê mais na palavra pregada, não crê mais em nada. Tem crente que virou ateu e à toa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Irmãos, o problema da incredulidade é que ela produz uma visão distorcida do reino de Deus. Ela produz uma visão distorcida da realidade das coisas. Porque eles eram príncipe, mas a incredulidade fez eles terem uma visão distorcida. E agora eles diziam, nós éramos como gafanhotos. E eles começaram a ver só os gigantes. Eles gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Não, irmãos. Quem tem Cristo é o contrário. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está conosco. Tem hora que parece que nós vamos perder, mas quem está com Cristo não perde nada. Não perde nada. Você sempre vai ganhar, irmãos. Os efeitos da incredulidade é destruidor, irmãos. Eu fico preocupado, porque a incredulidade contagia e conduz o povo ao desespero. A Bíblia diz que toda a congregação chorou, eles só viram a impossibilidade e não as possibilidades de Deus. Então nós vemos que a incredulidade é algo contagiante. É por isso que eu digo, irmão, se tem um crente que você senta no lado, que você anda com ele, e ele só fala asneira, ou ele só fala palavras de desânimo, ou ele só está do teu lado sempre murmurando, sai de perto dele. Não anda com ele. Anda com pessoa que vai te motivar, que vai te animar. Irmãos, como é bom a gente andar com pessoas animadas, motivadas. E eu conheço pessoas aqui na igreja que, irmãos, passaram por luta, passaram por provas, passaram por perdas de ente querido. Mas você chega do lado deles para até trazer uma palavra de ânimo, é eles que animam a gente. Há uma fé, há um gigante de Deus, algo de Deus na vida deles que se agigantam e eles animam. Como é bom, irmãos, a gente vê o que Deus faz, a pessoa que está firmado em Cristo. Agora, a incredulidade contagia, irmãos, e a incredulidade, ela conduz o povo à murmuração. O povo, em vez de se voltar para Deus, eles se voltaram contra Deus. O povo começou a murmurar, irmãos. Aquele povo, irmãos, aquele povo que viu o mar se abrir.
Aquele povo que viu Moisés bater na rocha, ou falar com a rocha e a água se abria, e vir água. Aquele povo que viu os milagres tremendo acontecer. Aquele povo que viu todo dia vir cordonizes para eles comer e o maná para eles comer. Aquele povo que todo dia via milagre, porque todo dia estava ali uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo para aquecer, porque no deserto tem isso. As temperaturas à noite vão a quase 0 grau ou mais, conforme o local, e à noite aquele sol, e de dia aquele sol escaldante, e a nuvem então estava ali protegendo Israel e guiando Israel. Eles viram, irmãos, Deus falava com eles todo dia. Mesmo Deus falando todo dia, mesmo eles vendo milagre todo dia, mesmo as coisas acontecendo todo dia, aquele povo se voltou contra Deus, e eles murmuravam dos seus líderes, e até de Deus. Até de Deus. Irmãos, isso acontece quando a pessoa começa a murmurar. Irmãos, se tem alguém murmurando, saia de perto desse, saia. Não adianta discutir com o murmurador, irmão, não discuta com o murmurador, saia, porque nós vemos que eles contagiaram uma nação, e agora uma nação inteira estava murmurando. A incredulidade, irmãos, conduz o povo à ingratidão. Tudo que Deus fez para aquela nação, agora eles estavam ingratos e dizendo: nós queremos voltar para o Egito. Antes tivéssemos morrido no Egito. O povo se esqueceu da bondade, do livramento, das vitórias que Deus havia dado a eles. Irmãos, quando o povo deixa a incredulidade dominar, eles mostram ingratidão. Isso conduz o povo a uma insolência. Eles acusaram Deus, eles insultaram a Deus, eles disseram que Deus é responsável pela crise que eles estavam passando. Era isso que eles estavam dizendo. E a bem da verdade, a incredulidade conduz o povo à apostasia. Irmãos, não permita que a incredulidade entre na tua vida. Quando um crente começa a ser incrédulo, ele está a um passo de ser de a apostasia dominar a sua vida. E a apostasia dominou essa nação, que eles diziam: não era melhor, é melhor nós voltar para o Egito. Irmãos, não há nada mais que entristece o coração de Deus, que entristece o Espírito Santo, de ver o povo arrependido de se arrepender. O povo estava arrependido, porque se arrependeram e clamaram a Deus. Então, irmãos, nós vemos que a incredulidade conduz o povo a uma amotinação. Eles agora queriam outros líderes, que guiassem eles de volta para o Egito. A incredulidade faz isso, conduz o povo à rebeldia contra Deus, contra seus líderes. E nós vemos que a incredulidade conduz o povo a ter medo do inimigo. E eles começaram a ter medo, a ver os gigantes, mais gigantes. As muralhas eram altas, mas eram muralhas de 7, o máximo 14 metros, algumas de altura. Mas eles chegaram a dizer que as muralhas chegavam até os céus. Irmãos, tem crente vendo assim, irmãos, os seus obstáculos, os seus problemas indo de uma montanha que é intransponível até o céu. Pare de ver as coisas desta maneira. Deixa Deus dirigir a tua vida. Irmãos, a incredulidade fez com que o povo viesse perseguir até os seus líderes, falar mal até dos seus líderes, queria apedrejar seus líderes. Mas é muito diferente do que acontece hoje, não, irmãos. Hoje tem alguns lugares aí, a gente tem rodado, que tem povo que
quer massacrar seus líderes, quer matar os pastores, quer não sei o quê, só misericórdia, né? Mas o que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora onde a incredulidade chega à porta do coração? O que fazer nessa hora quando a incredulidade quer chegar à porta do seu coração? Só tem uma coisa, irmãos. Tem algumas coisas que você precisa fazer. Quando a incredulidade está rodeando a tua vida, você precisa fazer uma coisa, é quebrantar-se diante de Deus, é preciso se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Quando há quebrantamento, quando as pessoas se humilham e firmam-se na verdade de Deus, então a bênção vem, a vitória vem. Não podemos ser levados pelos comentários impróprios, pelos comentários de críticas, pelo desânimo. Nós devemos fundamentar nossa fé em Deus. Nós estamos fundamentados em Deus, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Tem pessoas que já não acreditam mais na Bíblia, não acreditam mais na palavra de Deus, mas passa-se tudo, a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Você quer que a incredulidade saia de perto de você? Então tente agradar a Deus na tua maneira de viver. Agrade ao Senhor. Agrada-te em fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor se agradar de você, quando Deus, irmão, se agrada de alguém, esse alguém é imbatível. Deixa Deus se agradar de você, irmãos. Deixa o Espírito Santo se agradar de você. Irmãos, você quer que a incredulidade não ronda o teu coração, a tua mente, a tua alma? Então elimine o pecado, irmãos. O que tem feito as pessoas voltar atrás, a ver gigante, a ver impossibilidade, é pecado no meio da igreja. Pecado é pecado, irmãos, desde que Deus criou o homem, e desde que o homem pecou, veio o pecado, e pecado é pecado. O pecado aborrece a Deus, o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado sempre foi impedimento para vencer os gigantes. Nós vemos que quando Israel estava para vencer gigantes, teve momentos que eles fragilizaram e perderam a guerra, porque houve pecado no meio de Israel, no caso de Acã. Então, irmãos, o pecado tem que ser eliminado. O que é pecado, irmãos? Alguém mais passou o que é pecado? Hoje está difícil, parece dizer o que é pecado, mas só parece difícil. Pecado sempre foi pecado, irmãos. Pecado é tudo aquilo que distancia você de Deus, tudo aquilo que fragiliza a sua vida espiritual, tudo aquilo que traz desânimo a você, tudo aquilo que coloca você mais longe de Deus é pecado. Pecado é você negar tua fé. Pecado é você não dar crédito à palavra de Deus. Pecado é você deixar de orar. Pecado, irmãos, é você achar que tudo é relativo e não é bem assim. Não é bem assim. Pecado é você andar de qualquer maneira. Pecado é você andar de maneira imoral. Pecado é você andar de maneira que você provoca o sexo oposto. Pecado é pecado em qualquer lugar, irmãos. Pecado é você lograr, mentir, roubar. Tudo isso é pecado. Mas pecado é você também desacreditar da palavra de Deus. Pecado é você não dar mais crédito a esta palavra. Pecado é você endurecer o teu coração e achar que o que se fala no púlpito é balela. Balela é o que o diabo está colocando na sua mente. Balela é o que o diabo está colocando no coração das pessoas. Irmãos, para eliminar o pecado você precisa orar de maneira incessante. A oração de Moisés começou a orar pelo povo, para evitar que o desastre fosse maior. Moisés suplica pelo povo,
E ele mostra para o povo que há promessas de Deus e que o povo precisava se apegar às promessas. Agora nós sabemos que o resultado da incredulidade, irmãos, vai ter consequência. Quando o resultado da incredulidade é devastador, irmãos. Deus dá o livramento, mas sem dúvida a incredulidade ela vai trazendo consequências amargas. Deus perdoa o povo pela oração de Moisés, enfim, Deus perdoa, mas as consequências vieram. O rumo da viagem foi alterado, tiveram que rodear desertos, passar por desertos, e aquilo que era para eles menos de um ano adentrar na terra prometida, demorou 40 anos. O pecado, irmãos, faz com que as pessoas venham pagar um alto preço. O galardão de Deus é para aqueles que creem. Mas eu quero dizer nessa noite que o pecado custa muito caro, irmãos. Muito caro. Ontem à tarde ainda estava falando, alguém chegou para mim e disse: pastor, tem misericórdia. Eu sei que eu errei e o preço que eu estou pagando está muito caro. Foi apenas uma conversazinha e algumas coisas no WhatsApp, mas o preço que eu estou pagando está sendo muito caro. O preço do pecado vai ser caro, irmãos. O preço do pecado é terrível. O pecado custa um pagamento que muitas vezes você não se dá conta, só se dá conta quando você está pagando. Mas eu quero dizer que a misericórdia do Senhor está aqui para abençoar. Não há vitória, irmãos, sem se humilhar, sem confessar pecado, sem reconhecer suas faltas. Não há vitória aonde Deus não pode agir, onde as pessoas não deixam Deus agir. Deus não tem compromisso também de abençoar pessoas que são desobedientes, pessoas murmuradoras, pessoas corações fechados, pessoas que distorcem a verdade. Deus não tem compromisso. É hora de deixar, em nome de Jesus, a incredulidade de lado e confiar no Deus do impossível, e confiar que Deus é um Deus que faz com que os impossíveis se tornem possíveis. Em nome de Jesus, querida igreja, os ouvidos às vozes dos agoreiros, dos pessimistas, daqueles que vêm falar e criticar ao seu lado. Creia nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Para aqueles que depositam a sua fé e esperança em Deus, essas pessoas têm bênçãos de Deus aqui e agora, não só no céu não. As bênçãos começam aqui na terra, a terra prometida, os céus é o nosso destino final, e nós vamos ultrapassar todos os desertos da vida, porque Deus vai dando força, Deus vai dando capacidade, Deus vai nos abençoando. A fé, ela é frutífera, irmãos. A incredulidade sempre será infrutífera. Nós vemos que os 10 homens vinham dizendo: é impossível nós possuir a terra. A incredulidade não traz fruto, mas Josué e Caleb falaram: olha, aqui os frutos da terra. Um cacho de uva tinha que 2 homens levar. E nós vemos que a fé, ela é frutífera quando você crê naquilo que Deus pode fazer. É como você ver aquilo que foi mostrado ali. Olha aqui a terra é boa, a terra produz. Irmãos, o céu é bom demais. Não dá para facilitar, irmãos. Não dá para ter saudade do Egito, não, irmãos.
Não dá para dar uma espiadinha lá no Egito, não. Não tem o que você espiar no Egito. De lá você já saiu. Você saiu da escravidão. Você é livre agora. Você precisa glorificar a Deus. A fé olha para Deus. A incredulidade olha para as pessoas. A fé diz é possível. A incredulidade diz é impossível. Não vamos conseguir. A fé honra a Deus. A incredulidade desonra a Deus. A fé vence todos os obstáculos. A incredulidade só vê derrota, só vê pessimismo. A fé vê Deus. A incredulidade vê gigante. O que é que você está vendo? Deus ou gigante? Ficamos em pé. A fé conquista. A incredulidade traz derrota e morte. Toda aquela nação que foi incrédula morreram no deserto. Só entrou no deserto aqueles que creram. A fé vê Deus. José e Caleb, eles viram Deus. Deus vai nos dar essa terra. Mas a incredulidade daqueles outros só viu gigante, gigante. O que é que você está vendo, irmãos? Gigante ou você está vendo Deus? Pare, em nome de Jesus. Se você quer ir para o céu, pare de dar trela para os murmuradores. Pare de dar ouvidos para aqueles que só tentam desanimá-lo, desmotivá-lo e tirar você do caminho. Você está vendo Deus ou gigante? Você está conquistando ou você está tendo derrota? A incredulidade leva à morte. Aquelas pessoas incrédulas, todas morreram e não entraram na terra prometida. Tem muitos crentes que já morreram, não só na vida espiritual, também na vida física e espiritualmente. Sem Deus, morrer sem Deus é não ir para o céu. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Porque só vê gigante, só vê problema. E são influenciadas. Pelo contrário, você precisa influenciar as pessoas para o bem. A fé mostra fruto. Josué e Caleb mostraram que está o fruto. Aqui está o fruto. Vale a pena ser crente, irmãos. Ou você está com saudade do Egito? Eu fico invocado, para terminar, eu fico invocado. É bom nós ouvir testemunho daquilo que Deus faz, transformação na vida de pessoas. Mas tem pessoas, irmãos, que vêm no culto aqui e se agigantam, porque lá no mundo eu era isso, no mundo eu fazia isso, no mundo ele matava todo mundo e fazia todo mundo. Virou crente, não faz nada. Virou crente, não faz nada. Só fica contando o que era lá, da vida velha. Mas virou crente, não faz nada. Eu quero ouvir testemunho. Até era, mas eu continuo. Antes eu fazia para o mundo. Antes era um terror lá, mas agora eu sou bênção aqui. Agora eu faço as coisas aqui. Agora eu sou um milagre aqui. Agora eu tenho Deus na minha vida. Parece que quando ele tinha o diabo, ele fazia mais coisas. Agora que tem Deus, não faz nada. Isso é uma contradição à fé, irmãos. Nós temos Deus e agora nós temos que fazer muito mais do que nós fazíamos lá. Você tem que ser muito melhor agora, irmãos. Agora maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está contigo. Aleluia. Aleluia. Abaixe sua cabeça, irmãos.
Pastor Cleiton. Vamos orar, irmãos. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí. Diga, irmão, não deixa nada minar a sua fé. Não deixa nada minar a sua fé. Oramos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, veio do teu trono, do teu coração ao nosso coração. Essa noite, Senhor, o Senhor escolheu para falar conosco, para nos ministrar. Deus, nós estamos nesta caminhada, nós não queremos perder o céu, nós não queremos ficar de fora do arrebatamento da igreja. Ó Deus, agora que o teu Espírito Santo venha encher, preencher e transbordar a nossa alma, o nosso coração, com o entendimento dessa palavra. Pai, que os nossos olhos não estejam nos obstáculos, porque eles existem. Que os nossos olhos, Senhor, não estejam nos inimigos, porque eles também existem. Mas que os nossos olhos, Senhor, estejam firmados em Ti, porque o Senhor é a certeza da nossa vitória. O Senhor é a certeza do nosso milagre. O Senhor é a certeza da nossa salvação. Ó Deus, arranca do nosso coração todo sentimento de incredulidade. Incredulidade, Senhor, na tua palavra. Incredulidade, Senhor, na direção que o teu Espírito está mostrando para nós. Ó Deus, que os nossos olhos possam estar voltados ao teu Espírito Santo, e os nossos ouvidos sensíveis a ouvir o som da tua voz. Renavai o céu e decalabacarabagarabai. Pai, o arrebatamento está perto, Canaã está perto, e o diabo tem lutado, o inferno tem se agigantado, mas ele perdeu mais uma batalha esta noite, porque essa igreja vai avançar, essa igreja vai crescer, e em nome de Jesus, toda incredulidade será transformada em convicção, toda incredulidade será transformada em fé, e aquilo que o Senhor prometeu para a igreja se cumprirá, para a glória do teu nome. A nossa casa vai chegar em Canaã, a nossa família vai chegar em Canaã, eles não ficarão pelo deserto, mas em nome de Jesus, assim nós cremos, ó Pai, que chegaremos na eternidade e para sempre estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, pelo teu Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.